Então, análogo de GLP-1, ele faz algumas coisas, né? Neurologicamente, ele diminui a tua sensação de fome por uma via alternativa do controle da fome, que é um negócio chamado trato solitário. Trato? Tá? Trato solitário. A gente tem... A forma básica da gente controlar a nossa fome, Rogério, é um negócio chamado núcleo arqueado. O núcleo arqueado, ele controla dois sistemas diferentes. O sistema da fome, que é o sistema de neuropeptídeo YAGUT-RP, que através de um mensageiro chamado alfa-MSH, aliás, alfa-MCH, ele controla um outro negócio que chama receptor de melanocortina tipo 4. E isso fala para você, estou com fome. A outra coisa que o núcleo arqueado controla são os meios de saciedade e capacidade anorexígena, ou seja, parar de comer quando você está comendo e não comer quando você não quer comer. Tá? Isso é o sistema PONC-CART. E aí elas têm um mensageiro, a título de curiosidade, chama alfa-MSH, que também controla a função desse receptor de melanocortina tipo 4. Essa é a forma básica de você controlar a sua fome. E o que é interessante? Todos os hormônios do seu corpo, eles praticamente atuam ali. Por quê? Porque o hormônio básico que acerta isso é o estradiol. Só que o estradiol, tanto no homem como na mulher, ele não é um hormônio produzido imediatamente. Ele é um hormônio que acontece secundário à aromatização da testosterona. Na mulher, essa aromatização ela acontece principalmente nos ovários, e no homem, essa aromatização ela acontece principalmente nas células gordurosas. Por isso que qualquer desequilíbrio hormonal, ele modifica a sua fome. Aí você fala, mas você está falando só de hormônio sexual. Não. O TRH, o hormônio liberador de TSH, que é o hormônio que estimula a produção de hormônio tiroidiano, ele também é produzido naquela região do hipotálamo lateral. E ele também controla a sua fome. Então, se você tem tireoide desregulada, se você tem hormônio sexual desregulado, a tua fome ela vira do avesso. Agora, você imagina um amigo meu, por exemplo, que ele dorme tarde, tem hipotireoidismo e está com a testosterona baixa. Eu conheço esse cara. Esse cara é um cara muito... Sou eu. Então, aí combinado, dormir tarde, hipotireoidismo e a alteração de secreção de testosterona. E aí? Aí você tem uma fome que nunca acaba. Exato. Né? Principalmente... Uma fome que nunca acaba, um cansaço que nunca acaba. Não, cansaço, e também, com ansiedade, parece que dá mais fome, né? Não sei se tem a ver. A ansiedade. Tem a ver. Você tá preocupado com alguma coisa que vai acontecer. Sim, por quê? Porque aí a gente volta naquela conversa do núcleo de controle da sua sensação de recompensa, que é o núcleo acumbente. Então você tem uma ansiedade e você aprende, a gente aprende ao longo da vida que comer é uma coisa que traz uma diminuição da sensação de ansiedade. Não é que ela combate a ansiedade, é quando você olha a grandeza. A ansiedade aqui em cima, a sensação de recompensa aqui em cima, você meio que lateraliza essa sensação. Então você bate, sei lá, não é como se você apagasse a parede, é como se você pintasse alguma coisa meio por cima. Exato, dá uma enganada. E aí vem os análogos de GLP-1. Eles agem por uma via acessória, que é a via do trato solitário, né? E eles fazem com que você também tenha uma diminuição do esvaziamento gástrico, fazendo com que você sinta que o teu estômago está mais cheio por mais tempo. Fora a ação endócrina que ele tem, que é o aumento do tempo da ação da insulina, e a insulina no sistema nervoso central, ela é sacietógena. Tem muito profissional que ele tem uma confusão nesse termo, eles acham que a insulina dá fome, porque eles estão acostumados ao paciente que tem diabetes, por exemplo, fazer abuso de insulina e ter muita fome. Não é, mas nesse caso é que o paciente ele tem uma alta resistência periférica à insulina. Isso é um mecanismo de resistência hormonal, é outro papo. Mas quando o análogo de GLP-1 ele aumenta a ação, o tempo de ação da insulina, né, ele faz com que você tenha diminuição do que é a percepção de fome. Ao mesmo tempo, ele controla uma coisa muito importante, que é daí que ele tem uma ação tão importante do ponto de vista metabólico, de melhora de pacientes que têm diabetes tipo 2, por exemplo, que é o controle de uma coisa chamada produção de glicose endógena. É o quanto o seu fígado ele libera de glicose através da degranulação de glicogênio hepático, né? O fígado ele também faz isso, ele faz uma reserva de energia para a gente com base em glicose, só que para ele guardar em glicose é muito grande, então ele faz como se fosse um colar de contas de glicose que a gente chama de glicogênio hepático. Se você libera isso muito na circulação, você tem aumento da sua glicemia. E muitas pessoas que têm diabetes tipo 2 não é porque comem errado, é porque elas chegam num nível de produção endógena de glicose que mesmo que ela fique sem comer,
o médico que assiste isso, normalmente um endocrinologista, né? Ele tem dificuldade de fazer esse controle, por quê? Porque ele não consegue controlar o que é essa velocidade de degradação de glicogênio hepático. E aí você tem as grandes ações dos análogos de GLP-1. Então, um controle acessório da função da fome, um aumento da percepção da ação da insulina no sistema nervoso central, o controle da velocidade de esvaziamento gástrico, que dá a sensação mecânica de saciedade, e, finalmente, o controle de glicólise endógena. Mas antes de todo mundo ficar curioso e sair comprando aí análogos de GLP-1, gente, pelo amor de Deus, isso é em pacientes que têm doenças de captação de glicose. Então a gente está falando de pacientes que têm diabetes e resistência à insulina. Mais uma coisa é fato, né? Assim, esse medicamento está sendo usado para obesidade. Não tem como escapar. Mas ele foi feito para isso. Ele tem sido liberado para isso. E assim, a cada 10 canetas, uma é para tratamento de diabetes e 9 é para obesidade. Ah, eu desconfio isso também. Não, com certeza. Porque o que acontece? Muitas vezes o médico ele quer trazer a solução rápida para o paciente, para aderir o paciente a ele, entendeu? E aí ele, na verdade, vira ali o cara da receita, entendeu? Então isso é muito comum.